O JS está no ar e destaca: Quaresma. Vamos falar desse período que significa para muitos católicos um tempo de reflexão e renovação da fé, por meio de práticas realizadas durante os 40 dias que antecedem a Páscoa. Trombudo Central é exemplo na reutilização de materiais para decoração e está se preparando para a Páscoa. Vamos conhecer moradores de Vidal Ramos que mantêm preservadas peças indígenas e históricas. São pontas de flechas que revelam em cada detalhe um pouquinho sobre o passado. Em Presidente Nereu, nossa equipe conversa com a irmã da Beata Albertina. A expectativa da família é para a canonização, para que a menina se torne santa. Olá, boa tarde. Nós estamos na Quaresma. O período significa para muitos católicos um tempo de reflexão e renovação da fé. Vamos conferir. A Vanessa aprendeu com a família a importância de seguir alguns costumes durante a Quaresma e mantém até hoje essa tradição. Por uma tradição da família, né? Eu venho de uma família católica, avós, pais católicos, e a frequência na igreja também ajuda a manter essa tradição. E para falar sobre o significado da Quaresma, desses 40 dias que antecedem a Páscoa, a nossa equipe foi até a Catedral de Rio do Sul. Esse tempo quaresmal são os 40 dias em preparação da Páscoa. Quais são os fundamentos bíblicos para isso? E que daí nós entendemos um pouco mais o espírito da Quaresma. Na Bíblia nós temos assim de vários relatos que utilizam assim o número 40, pode ser dos 40 anos do povo no deserto, ou 40 dias do dilúvio, né? 40 dias e 40 noites, do próprio Jesus que passou 40 dias também no deserto. Tudo isso está ligado, que é o que? Essa mudança de uma mentalidade, mudança de uma geração para algo novo. Assim também da Quaresma, o espírito que nós vivenciamos, o espírito quaresmal, é justamente nós deixarmos o homem velho, aquilo assim que é dos vícios, o pecado, para vivenciarmos aquilo que é essa proposta do homem novo. Quando se fala na Quaresma, as pessoas também logo pensam nas penitências. E segundo o padre, nessa hora, é importante lembrar também da oração e da caridade. Das penitências, um dos pontos assim, para nós, para ser ajudado nessa conversão nossa, que é diária, né? Que no tempo da Quaresma é algo que nós enfocamos mais, mas na verdade esse caminho penitencial, esse caminho de conversão é durante toda a vida. E uma das práticas que são próprias da Quaresma para essa mudança de vida, mudança de mentalidade, é justamente do jejum ou as penitências, de um modo mais geral, que nós podemos colocar vários tipos, mas é interessante que do jejum ele não pode ser separado da oração e da caridade. Como poder vivenciar de uma forma, vamos dizer, mais cristã aquilo que é o jejum? Não é simplesmente deixar de comer algo, né? Silêncio. O momento da Quaresma, a penitência é justamente essa visão de silenciar o coração, aquietar um pouquinho o pensamento, melhorar a intimidade com Deus através da oração e procurar fazer esses exercícios, que é o jejum, a penitência, a caridade, né, que é a esmola, transformar isso numa rotina, abrir mão de alguma coisa para gerar um benefício para o outro também e aquilo me aproximar cada vez mais de Deus, né? Evitar algumas distrações aí de fora e focar, né, no qual o caminho que eu quero pegar para chegar mais perto de Jesus. Para ajudar os fiéis, o perfil no Instagram e no Facebook da Catedral de Rio do Sul lançou um desafio. Todos os dias é proposto algo, como, por exemplo, diminuir o tempo nas redes sociais. Dessas penitências não é simplesmente retirar, sabe, algo de mim, algo que eu gosto e tal, mas é aproveitar. De certa forma, como da internet, aproveitar esse tempo que você estaria nas redes sociais, perdendo assim, vendo tantas outras coisas que às vezes não nos ajuda a crescer, direcionar para outra área, sabe, rezar por alguém, visitar, sabe, embora que agora visitar desse tempo de pandemia não é possível, mas utilizar para fazer a caridade,
sabe? Rezar pelo outro é fazer caridade. Vamos dizer assim, ter um momento de diálogo na sua família é um momento de caridade. Já no caso da Vanessa, o que ela aprendeu com a família, agora ela tenta passar para o filho de 10 anos. Bom, nós temos uma igreja com mais de 2.000 anos, né? A verdade da igreja não mudou e não vai mudar, né? Foi Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com o meu filho, nós estudamos o catecismo da igreja, nós auxiliamos ele, né, nas explicações e estimulamos. Então, nós, enquanto pais, abrimos mão de alguma coisa durante a quaresma, intensificamos a oração e ele participa. Então, ele também tem a proposta dele de deixar de comer um salgadinho, deixar de tomar um refrigerante e participar da oração junto com os pais. Rezar o terço, fazer a via sacra, tudo isso durante a quaresma intensifica. Apesar da quaresma ser um momento de muita reflexão, o padre lembra que praticar a oração ou a caridade, por exemplo, é algo que deve ser feito durante todo o ano. Esse período da quaresma é um tempo litúrgico que nós vivenciamos mais fortemente essas atitudes de penitência, mas isso é no decorrer de toda a vida, assim como das celebrações. Quando nós vamos fazer assim do aniversário, nós comemoramos o dom da vida de alguém, não quer dizer assim que nos outros dias a gente não comemora a vida da outra, dessa outra pessoa, mas assim é um momento especial que nós vamos dizer assim, não, vamos comemorar, vamos celebrar este momento. O tempo da quaresma é justamente isso. Agora a gente muda de assunto porque é hora da previsão do tempo. Em todo final de semana vamos ter umidade do mar influenciando o nosso tempo. Sul, litoral, Vale do Itajaí, Norte e Planalto terão um sábado com muitas nuvens, algumas aberturas de sol até, mas também possibilidade de chuva a qualquer hora. Áreas próximas de morros podem ter momentos de chuva mais forte. Para domingo, o alerta é maior. Além da umidade do mar, a presença de um centro de baixa pressão vai causar um dia com chuva no litoral, Vale do Itajaí, Sul e Norte mais uma vez. E aí poderemos ter volumes altos nessas áreas, principalmente no litoral. E depois do Jornal de Sábado tem Agricultura Alto Vale. Marcelo Silveira está de volta ao comando do programa. Oi, Marcelo, quais os assuntos da edição de hoje? Olá, Evandro. Daqui a pouquinho tem o programa Agricultura Alto Vale e nesta edição você vai acompanhar. Foi realizada a abertura oficial da colheita de arroz em Santa Catarina e a cerimônia foi aqui na Barra do Trombudo, em Rio do Sul. Vamos mostrar como está a comercialização da safra de cebola no estado. Epagre acompanha o impacto da cigarrinha do milho em lavouras de Santa Catarina. Governo do estado amplia investimento no programa Celesc Rural, que possibilita a ampliação em mais de 300 quilômetros de redes aqui no Alto Vale. Colheita segue forte nas regiões que são tradicionais produtoras de maçã em Santa Catarina. Estiagem no estado reduziu produtividade do milho em quase 20%. Você vai ver que uma propriedade de Laurentino está no processo de certificação para se tornar livre de brucelose e tuberculose. Não se esqueça, assim que acabar o Jornal de Sábado, tem o programa Agricultura Alto Vale. Eu conto com você. A seguir, o quadro Destaques da Semana. E ainda, Trombudo Central começa a se enfeitar para receber a Páscoa. Voltamos já. JS de volta e confira o que foi destaque essa semana aqui no Alto Vale. No sábado passado, o Alto Vale voltou para um nível gravíssimo para coronavírus. Em Rio do Sul, atividades do esporte amador e casas noturnas voltaram a ser suspensas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Sistema Público de Saúde do Estado atingiu 86%. Convidado pelo governador Carlos Moisés da Silva para assumir a Defesa Civil do Estado, o deputado Jerry Comper decidiu permanecer no cargo como deputado estadual. Jerry avaliou a importância de manter a representação política no parlamento. Em Tuporanga, a partir de março, a Unidade Básica de Saúde do Centro contará com atendimento de consultas à noite. O atendimento noturno para a população será realizado de segunda a quinta-feira, das 7 às 10 da noite, e as consultas poderão ser feitas mediante agendamento ou atendimento à demanda.
Trombudo Central vai ficar mais colorida nos próximos dias. O município, que é exemplo na reutilização de materiais para decoração, já se prepara para a Páscoa. Guirlandas, ostenbal, coelhos de diversos tipos, ovos, cenouras. A bicicleta foi toda decorada. Tudo feito com muito amor pelos funcionários da Secretaria da Cultura de Trombudo Central. Estamos no início de janeiro, começamos a fazer a separação do material para não perder realmente nem um botão, nem uma florzinha e poder estar colocando e reaproveitando e transformando esse material. Grande parte das peças decorativas foram confeccionadas com materiais reutilizáveis e recicláveis, como garrafas PET. O PET ele foi muito forte, por muito tempo no Natal. Devagarinho a gente está colocando coisas a mais para modificar, mas sempre reaproveitamos o material. Essa flor aqui era vermelha no Natal e agora se transformou em um girassol, símbolo da Páscoa, que representa a busca da luz de Cristo. Muito empenho, muito amor, muito reaproveitamento. Em tempos de pandemia a gente também procurou não ter muitos gastos, reaproveitar as coisas do Natal, As flores de PET que eram vermelhas, pintamos como girassóis, para representar mais a Páscoa, foi tudo muito bem reaproveitado. Nos próximos dias, a Praça Central vai se transformar em uma vila de Páscoa com muitos atrativos. Então, a gente está procurando criar um ambiente bem lúdico, bem mágico, do Coelhinho da Páscoa, não esquecendo também da mensagem, cristã que nós temos nessa época, e eu acho que isso tem que ser bem reforçado por tudo que a gente está passando. Mas o visitante vai poder entrar na casinha do coelho, conhecer a casinha do coelho, visitar uma horta que o coelho plantou na praça, As crianças vão poder estar desfrutando desse momento, tirando fotos em painéis que nós vamos criar lá na praça, uns painéis de foto para poder fotografar. Então, quem for vai preparado para poder registrar esse momento que vai ser bem bonito e bem mágico. Depois do intervalo, direto da redação, destaques de trânsito e polícia. E mais, vamos conhecer moradores de Vidal Ramos que mantêm preservadas peças indígenas históricas. São pontas de flechas que revelam em cada detalhe um pouquinho sobre o passado. A gente volta já já. Estamos de volta com o Jornal de Sábado para ficar por dentro das últimas notícias do setor policial e de trânsito aqui na região. Olá, Evandro. Hoje eu começo falando de trânsito e com um pedido aos motoristas para que fiquem atentos, porque as obras de asfaltamento na Serra do Tucano, entre Rio do Sul e Presidente Getúlio, continuam e a previsão de interdição total da via permanece por pelo menos mais 30 dias. Devido à dificuldade do serviço em trechos sinuosos e à necessidade de implosões, será necessária a interdição até o final de março, de acordo com a empreiteira responsável. O fechamento é completo, inclusive à noite e nos finais de semana. Motoristas estão sendo alertados tanto em Rio do Sul quanto em Presidente Getúlio que a única forma de acesso entre as duas cidades, por enquanto, é mesmo pela BR-470, passando pelo município de Ibirama. E mudando de assunto, vamos falar agora de IPTU. A Prefeitura de Rio do Sul orienta que o contribuinte que precisa tirar a guia pela internet deve buscar alternativas antes de ir presencialmente até o prédio central para solicitar ajuda. Esse e outros serviços podem ser facilmente acessados pelo site da Prefeitura, o www.riodosul.sc.gov.br, clicando no banner de IPTU e fornecendo os dados do titular. E o colapso no sistema de saúde provocado pela pandemia da Covid-19 fez com que o Poder Judiciário de Santa Catarina voltasse à modalidade de trabalho à distância. Assim, o atendimento presencial está suspenso no Tribunal de Justiça e nas 111 comarcas espalhadas pelo estado. Até o dia 12 de março, inicialmente, a sociedade pode contatar os serviços de meio-dia até às 7 horas da noite pelos e-mails, telefones e o site do Judiciário Catarinense. E falando ainda nesse colapso do sistema de saúde, ele levou o governo do estado a decretar um novo lockdown nos finais de semana, suspendendo o funcionamento de serviços não essenciais, desde as 11 horas da noite de ontem até as 6 horas da manhã de segunda-feira, dia 1º de março.
O decreto também estabelece o fechamento de atividades não essenciais no próximo fim de semana, entre 11 horas da noite de 5 de março e 6 da manhã de 8 de março. Essa suspensão inclui todos os serviços que você vê aí na sua tela, incluindo, por exemplo, comércio em geral, bares e restaurantes, piscinas coletivas, celebrações religiosas e também atividades esportivas. Eram essas as informações de hoje, direto da redação, Adriele Nardelli. Obrigado, e agora nós vamos até Vidal Ramos para conhecer moradores da cidade que mantêm preservadas peças indígenas históricas. A cidade tem um dos mais ricos acervos de pontas de flechas encontradas aqui na região. Elas podem ser encontradas em diversos tamanhos e cores. Todas as pontas de flechas são feitas de pedras lascadas. O dono dessa coleção, com mais de 100 peças, é o Juliano, morador da localidade de Lembrança, aqui em Vidal Ramos. Um hobby que começou ainda na infância. Achava, nas roças e fui guardando, daí o seu Libor também levou na escola e nós vimos aquilo e se interessei e fui guardando, fui colecionando e até chegar nesse ponto de ter essa montoeira, Daí ficava de olho, já sabia mais ou menos onde é que era o paradeiro deles, Ia lá de novo, sempre achava. A inspiração do Juliano foi um outro morador da cidade, o seu Libório, que faleceu há 6 anos. O marido da dona Mônica era reconhecido pela enorme coleção de pontas de flecha. Atualmente, a família ainda preserva cerca de 700 itens. Quanto mais ele achava, quanto mais ele se encantava, E daí depois outras pessoas por aí no interior, eles achavam muito, aí trazia para ele e vendiam. E alguns davam, alguns vendiam, mas eles comprou muito daquelas que ele tem ali, E daí é onde surgiu isso aí. Ele deu incentivo para nós começar a guardar, E daí achava uma agora, uma outro dia, o potinho foi aumentando. A dona Mônica conta que o esposo não venderia o acervo de flechas por dinheiro nenhum. A ideia era conseguir fazer o museu. Ele sempre falava assim, eu dou elas tudo para o museu. Se eles fizerem um museu aqui, e botam o meu nome e o nome do meu pai. Daí ele dava tudo. E daí assim, então nós também não vamos esbanjar eles, por causa dele, Ele tinha um amor nisso aí que... mais do que dinheiro. Ele dizia assim, pode vir trazer um carro zero, eu não troco as pedras por um carro zero, ele dizia. Quem seguiu os passos hoje também nutre a mesma paixão. Entre a coleção do Juliano tem algumas peças bem interessantes. Olhando de perto, essa daqui ainda possui marcas da resina usada na fabricação, para colar as pontas nas lanças. As pedras eram usadas na lapidação. Algumas impressionam pela espessura e provavelmente eram utilizadas na caça de animais de grande porte, uma parte da história indígena que ficou preservada. Eles tinham paradeiro aqui, ir para o litoral e ir para Lages também, eles faziam a rota do Pinhão, Foi o que nós aprendemos na escola. Eles cruzavam a região para ir, Todo ano, certo, retornavam. Aqui devia ter muitos índios. Porque tudo quanto é região por aí, nas beiras da água, e assim na terra plana, nos morros, por tudo foi encontrado. Coleções que também viraram alvo de estudos de alguns pesquisadores. Lá de São Paulo tem 2 caras que levaram 14 pedrinhas e para eles fazer a cópia e mostrar para os alunos lá, que isso era dos índios, que foi achado na terra, tudo. Aí eles levaram e dentro de 2 meses trazeram tudo de volta. E para quem coleciona desde a infância, é uma paixão que não tem preço. O seu Libório tentou comprar e eu não vendi. Não vendi. Não se desfaz dela? Não, nunca vou vender, eu acho. No próximo bloco, em Presidente Nereu, a nossa equipe conversa com a irmã da Beata Albertina. A expectativa da família é para a canonização, para que ela se torne santa. A gente volta depois do intervalo. JS de volta e vamos agora até Presidente Nereu, onde mora uma irmã da Beata Albertina. A expectativa da família é para a canonização, para que a menina se torne santa.
A menina Albertina Berkenbrock nasceu no dia 11 de abril de 1919, no município de Imaruí, aqui em Santa Catarina. A dona Érica, que vive hoje em Presidente Nereu, é irmã dela e, apesar de não ter conhecido a Albertina, sabe da devoção e da fé da menina desde muito cedo. A minha mãe sempre fala, até está no livrinho, a minha mãe diz que ela era muito bondosa, ela gostava muito de brincar com bonecas, né? Muito, né? Então ela era assim, ela brincava com boneca, com as colegas. Quando ela ia na escola, ela repartia o pão dela com as colegas dela, né? Com os mais pobrezinhos, né? Tudo isso ela fazia, né? Ela era bem devota, bem devota. A minha mãe também era devota, né? E ela também era menina devota. A dona Érica não conheceu a irmã Albertina porque ela foi brutalmente assassinada em 1931, quando tinha apenas 12 anos de idade. Ela saiu para ajudar a família a procurar um boi, quando foi atacada por um homem. Como ela resistiu, acabou sendo morta. Ah, sim, deve ser um choque, né? Porque a gente, naquele tempo a gente não era viva, né? A minha mãe estava esperando 6 meses aquela outra minha irmã, né? E foi dessa tragédia, numa família de agricultores, que nasceu a imagem de uma criança pura e que estava ajudando muitas outras pessoas, mas agora através da fé. Passados alguns anos da morte da menina Albertina, começaram a aparecer as primeiras pessoas falando de milagres e graças alcançadas devido a ela. E depois disso, não parou mais. O marido da dona Érica conta que cada vez mais pessoas começaram a visitar o túmulo da menina em Imaruí. É gente que vem de fora, que já vem, que já receberam a graça, eles vêm pagar a promessa que fizeram, né? Então isso é que dá muito, né? E os milagres foram aparecendo. O primeiro milagre que ela fez, eu disse, né? Aquele menino que tem muletas, né? E ainda é parente dela, né? Deixou das muletas, e tinha muita muleta dela lá, né? Mas depois pegou fogo na capelinha, aí queimou, mas agora está tudo cheio de novo, né? E depois de décadas, foi em 2007 que a menina Albertina Berkenbrock foi beatificada pelo Papa Bento XVI. Um evento em Tubarão reuniu centenas de pessoas, muitas delas que alcançaram graças por intercessão da agora Beata Albertina. Vai, muita gente. Agora está indo, porque cada doença, né? Mas no cemitério, todo lugar eles estão indo. Na igreja também, a igreja sempre todo domingo está lotadinha de gente lá, né? E é tão bonito, né? Aí eles têm um cântico da Albertina, né? Que eles cantam, né? É tão bonito, né? Muito bonito. A gente vai lá, olha, a gente gosta de ir lá. Eu tenho um livrinho ali que eu rezo todo dia a oração dela, né? Hoje, os restos mortais da Beata estão num santuário que fica em Imaruí e tem sido local de peregrinação de muitas pessoas. Eu ainda tenho fé de encontrar ainda, né? De esperar ainda, né? Não sei se a gente já vai chegar lá, né? Mas quem sabe, né? Mas queria ver anunciar com a irmã. Claro. Uhum. A expectativa da família agora é para a canonização da moradora aqui do estado, o que tornaria ela Santa Albertina. Eu acho que isso já tinha que ter a santa no altar com tudo resolvido, né? E assim ainda estão esperando, né? Virgem Mártir Albertina, intercede por nós junto a Deus, que seguindo o teu exemplo, nós sejamos fiéis filhos seus. O JS de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço o carinho da sua companhia, desejando a todos um excelente fim de semana. Vem aí a Agricultura Alto Vale com Marcelo Silveira.